ditadura militar no Brasil foi o regime instaurado em 1º de abril de 1964, com o golpe militar que derrubou João Goulart, que iniciou sucessivos governos militares, de caráter autoritário e nacionalista. Além disso, ele colocou em prática vários atos institucionais, como o AI-5, de 1968. A Constituição de 1946 foi substituída pela Constituição de 1967. O Congresso Nacional foi dissolvido. Liberdades civis foram suprimidas. E foi criado um Código de Processo Penal Militar que permitia que o Exército Brasileiro e a Polícia Militar pudessem prender e encarcerar pessoas consideradas suspeitas, além de impossibilitar qualquer revisão judicial. O regime adotou uma diretriz nacionalista, desenvolvimentista e de oposição ao comunismo, ao mesmo tempo que o regime censurava todos os meios de comunicação do país, torturando e exilando dissidentes, como atores, jornalistas, artistas e músicos. Grandes nomes do MPB sofreram repressão durante esse período, por expressarem seu descontentamento com o governo vigente, através de sua música. No Brasil, no comecinho, dia 2 de janeiro, acho, de 69. O AI-5 foi em 13 de dezembro de 68, foi quando fechou tudo. Censura aos jornais, a prisão de gente e tal. Durante alguns dias, entre o AI-5 e a minha partida, a gente não tinha muita notícia de nada. Havia uma boataria solta, a gente se encontrava nos bares e tal. Fulano foi preso, não foi, não veio e tal. Eu mesmo fui detido de manhã, fui acordado lá para o dia 20 de dezembro, passei o dia no quartel e me soltaram, mas me deixaram com a recomendação de não deixar a cidade do Rio de Janeiro sem uma autorização expressa. Do militarismo. Período terrível. Eu fui presa no Rio de Janeiro. Eu estava na minha casa, às 2 horas da manhã eles invadiram, mais 20 homens entraram e me levaram, depois de rodar muitas horas, para um quartel aqui na Zona Norte. Eu fui interrogada até de manhã. Eles queriam saber do Geraldo Vandré. Eles já haviam pego Caetano Gilberto, em São Paulo, e achavam que eu sabia do Vandré e que eu tinha a ver. E queriam uma delação. Se eu sabia do Vandré, e por conta de um livro escrito, uma homenagem que fizeram a mim, chamado Betânia Guerrilha, do Reinaldo Jardim. E eles queriam saber por que eu causei esse livro, por que esse cara escreveu aqui no Brasil. Eu tinha que me apresentar durante acho que 3 meses, 2 vezes por semana. Eu tinha que ir à cidade, ao DOPS, me apresentar, estou aqui, o que você está fazendo, eles sabiam de tudo. Período horrível. No embalo desse negócio, o Gil e eu fomos presos em dezembro de 68. E depois, poucas semanas depois do AI-5. E fomos presos, ficamos 2 meses na cadeia aqui no Rio. Fomos presos em São Paulo, mas eles nos trouxeram imediatamente para o Rio. Nos prenderam em nossas casas em São Paulo, trouxeram para o Rio, puseram numa prisão militar, depois transferiram para outra. E nós ficamos 2 meses aqui nessa prisão e depois eles nos levaram, depois de 2 meses, num avião da FAB para Salvador, onde a gente ficou numa espécie de, o que eles chamavam de confinamento. A gente não podia sair de Salvador, tinha que se apresentar todos os dias a um coronel. Do tormento, né, do sofrimento e físico e, enfim, pela tortura e a censura, com o cálice do calar-se, do verbo cálice de Jesus e o cálice do verbo calar-se, que era a censura na época. E aí nós sentamos e fizemos. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Na década de 1980, a ditadura brasileira entrou em decadência quando o governo não conseguiu mais estimular a economia, controlar a inflação e os níveis crescentes de concentração de renda e pobreza, provenientes de seu projeto econômico, o que deu impulso ao movimento pró-democracia. O governo aprovou uma lei de anistia em 1979 para os crimes políticos cometidos pelo e contra o regime. As restrições às liberdades civis foram relaxadas, possibilitando que o Festival Musical de Águas Claras acontecesse livremente. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar. Quem fala é Roberto Perrone, vou dar um depoimento sobre um evento que eu participei, Festival de Música, que ocorreu em 1981, na época do final de ditadura, o presidente era João Figueiredo, e foi o evento de música de Águas Claras. Foi um evento em que vários artistas da MPB e do rock brasileiro foram convidados. A ideia era imitar-se um pouco o Woodstock do passado. A principal atração talvez foi o Raul Seixas. Foi um evento foi muito diferente do que a gente sempre via na época, porque foi um tempo de ser totalmente liberal, com as pessoas todas acampadas em barracas, um palco muito simples, muita gente participando, e foi praticamente liberado o uso de drogas, principalmente maconha. Não teve participação naquele evento de ninguém da área militar, polícia militar, exército, qualquer órgão governamental. Talvez pelo fato de ser o final da ditadura, as coisas já estavam mais frouxas. Realmente foi muito tranquilo, um evento bastante alegre, descontraído, sem violência, uma época que se falava em paz e amor, final aí do movimento hippie, ou no Brasil ainda mais recente. Diferente do que se poderia imaginar na época da ditadura, sem interferência nenhuma do governo ou de qualquer autoridade. Totalmente liberado dentro das regras de convivência que aquele pessoal se dispôs naquela época. Esse caos vigente, eu sinto, como vocês estão sentindo agora, é uma época caótica mesmo, sabe? É caótica, nego. Mas é o prenúncio de um novo tempo que vem. Feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo.